passou o Clima, passou também o Vitor Belfort. A pergunta que todo mundo faz é: quem vai enfrentar o Anderson Silva agora? Quem vai, pelo menos, ser capaz de tentar tirar o cinturão? Porque os adversários à altura passaram, você passou por todos, e agora quem seria o adversário da tua categoria para enfrentar você? Ou seja, tá difícil, bateu em todo mundo na categoria, passou por todo mundo. Não, tem muitos atletas ainda na categoria. Tem vários atletas bons nessa categoria, não dá para lembrar o nome de todos aqui, mas ainda tem muitos bons atletas. E agora é esperar, né? Vou continuar os treinos, assim que eu voltei, que eu pisei no Brasil, já continuei os treinos. O Rafael Feijão tem compromisso agora, a gente vai estar ajudando ele, que ele vai lutar contra o Dan Henderson. O Rogério também luta contra o Tito Ortiz. Agora, então a gente tem trabalho. Até mesmo o presidente do UFC, o Dana White, ele colocou logo na conferência de imprensa que o Saint-Pierre não vai escapar, que ele quer mesmo casar essa luta, né? Ele já vem manifestando essa ideia há algum tempo. Eu queria saber de você, assim, o que você acha dessa luta? O Saint-Pierre é um cara, 77 quilos, né? Ele pesa, naturalmente, deve pesar em torno de 85 a 89 quilos. E você, em off, já considerou, já falou pra gente que pesa mais de 100 quilos. Você acha que essa luta é muito mais vendável pro UFC do que realmente uma boa luta? Porque o meio que eu ando, todo mundo acha que vai ser um massacre. Eu, particularmente, também acho. Eu não acho. O Jorge Saint-Pierre é um grande atleta, muito perigoso. E tem os méritos dele também. É um cara muito perigoso, é um cara muito inteligente, sabe lutar. E eu acho que vai haver um acordo aí entre os pesos. Mas você não acha que essa desvantagem física é uma desvantagem física mesmo, né? Você geneticamente é muito privilegiado, né? Você é um cara que tem muito grande, magro. Consegue subir e baixar com muita facilidade. O Saint-Pierre também, mas eu acho que essa desvantagem física, a sua envergadura é muito diferente da dele, né? Então, mas eu acho que não tem muito a ver, né? Eu acho que aí entra o que sempre o grande mestre Hélio Gracie falava, né? Eu acho que o jiu-jitsu foi criado pro leve, pro mais fraco, né? Ganhar do mais forte. E o Jorge Saint-Pierre é um grande atleta, tem todas as condições para subir de categoria e lutar na categoria de cima. Lógico que eu tenho as minhas vantagens. Claro. Assim como ele tem as vantagens dele, e é uma luta que as pessoas querem ver. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Mas você gostaria que acontecesse? Para o público é uma luta bacana, é uma luta legal. A gente só tem que ver como seria o peso, né, para que ficasse bom para ele, ficasse bom para mim. É uma luta que todo mundo quer ver. Eu acho que, para mim, eu quero lutar com os melhores, né? Vamos lá. Em setembro, você tinha falado que não pretenderia subir de peso, né? Hoje você ainda mantém isso daí? Mantenho. Eu sou campeão na minha categoria e na nossa equipe a gente tem o Rogério, que é campeão, que luta nessa categoria, na categoria de cima, que tem as chances de ser campeão. Nós temos o Lioto, tem o Rafael Feijão também. Então a gente mantém a nossa tradição, o nosso código de honra de cada um ficar no seu peso, cada um se manter na sua categoria e vamos trabalhando junto para que o esporte cresça cada vez mais. Eu vi uma entrevista do Shogun há algumas semanas aí na imprensa, ele dizendo que, apesar de ter treinado com você, ele não teria problema de enfrentá-lo, afinal, ele é um profissional. O negócio é profissional. Acho então, que você aceitaria esse combate? Claro que você já falou que não sobe de categoria, né? O Shogun é da categoria de cima, mas como é que você enxerga esse combate? Você acha que é um combate possível? Seria mais ou menos a mesma coisa que o do Jorge Saint-Pierre? Assim, pro evento que é seria... possível. Eu tô bem na minha categoria, não pretendo sair da minha categoria, pretendo me aposentar nela. Tenho acho que mais 10 anos aí para lutar na minha categoria. Espero que consiga manter esses 10 anos com vitória, né? É difícil, é uma coisa que quase que impossível ficar mais 10 anos aí vencendo, mas a gente vai tentar. Quanto a lutar, eu treino para lutar com os melhores, né? Eu acho que não tem muito segredo. Agora, já que você tocou nesse nome, aposentadoria, eu queria saber um pouco, a gente viu agora, essas últimas semanas, na imprensa, essa notícia da sua parceria com o Ronaldo. Eu queria que você falasse essa junção dos dois fenômenos. Cara, é um grande passo pro esporte, né? A gente tem... Como eu já disse, a Nine é um bebê recém-nascido
que vai crescer e que precisa de todos os cuidados para se tornar grande, forte e chegar onde a gente deseja. E o que exatamente a Nine vai fazer pela carreira do Anderson Silva? Vai cuidar da imagem, do acerto de lutas? Realmente é isso. A Nine vai cuidar de toda a gestão da carreira do Anderson fora do UFC, a minha imagem, a capitalização de recursos para que o Anderson tenha grandes parcerias, né? E é isso. E tem alguma coisa a ver com o Corinthians também? O Corinthians entra nessa história? Você ganhou a luta, estava com a camiseta do Corinthians? Isso é um segredo. Anderson, a gente sabe que a noite foi muito especial, né? Teve a sua luta, considerada a luta do século, né? Mas também teve uma luta que chamou muita atenção, até por conta do final dela, né? A do John Jones com o Ryan Bader, o John Jones sendo anunciado aí como o desafiante ao cinturão, né? E vai disputar aí o cinturão da categoria meio pesado contra o Shogun. O que você arriscaria aí no palpite dessa luta? Poxa, eu vou perguntar para a mãe de nada, depois eu te falo. Não dá para arriscar? Não dá. É uma luta dura para os dois são grandes atletas. O John Jones leva uma pequena vantagem porque ele é muito novo e pode arriscar muito mais, né? O Shogun é o campeão, tem uma experiência muito grande e eu, como brasileiro, vou estar torcendo pelo Shogun, né? Mas é uma luta dura para os dois e eu acho que o John Jones ainda tem uma leve vantagem justamente por isso. Não que eu acho que o John Jones é o favorito. Eu acho que o John Jones leva uma pequena vantagem por ser mais jovem e poder arriscar muito mais que o Shogun. E só uma última pergunta para você a respeito do UFC Rio, né? Finalmente teremos um UFC aqui no Brasil e nesse momento brilhante aí do Brasil no UFC. O que você acha do UFC Rio e se teremos o Anderson Silva colocando o cinturão em jogo no UFC Rio? Não sei se isso vai acontecer, se eu vou estar lutando no Rio. Mas é uma oportunidade única, né? E que a gente tem que aproveitar isso para fazer com que a gente tenha outros eventos, né? Que a gente tenha outras edições aqui na capital, em São Paulo, que a gente tenha um em Curitiba, que a gente tenha em outros estados aqui do Brasil. A gente tem que trabalhar, vamos esperar que seja um sucesso, né? É um grande passo para o esporte dentro do Brasil e a gente tem que aguardar e torcer para que seja um grande sucesso. Anderson, a gente fez algumas perguntas no nosso Twitter, né, o @UFC Sem Limites, que tem um ibope enorme. E uma das perguntas mais feitas lá durante essa semana foi a possível luta entre você e o John Jones. Você até falou aí um garoto novo, um fenômeno também, que está chegando com tudo. Só querem me arrumar bomba, né? Pô, uma encrenca. Não veio uma bola redonda pra você, né? Só veio bola quadrada. Queria você tava brincando ali, ganhar de você é fácil. Né? Como é que é o ditado ali? Só cacto. Pô, ganhar de mim é fácil, quero ver pagar minhas contas, me dá um dinheiro. Não, eu sou um funcionário do UFC, né? Eu acho que tudo é possível, né? Como eu disse, eu não pretendo subir de categoria, estou bem na minha categoria, eu acho que tudo tem um porquê, eu acho que cada um na sua. E o John Jones é um grande atleta, a gente tem um certo nível de amizade ali, de estar conversando. Ele já me falou várias vezes que é meu fã, que se inspira muito em mim. E não sei se isso aconteceria, não tem essa pretensão. Inclusive, ele tem alguns golpes parecidos com os seus ali. Parece que ele tira algumas coisas do videogame, ali, cotovelada. Eu vou te falar que ele é bem melhor que eu, porque ele é mais novo, pode arriscar mais. Se ele der um mortal carpado e cair de pé lá, dando um chute do Jack Chan, vai ser lindo, e vai dar certo, porque ele é novo. Então, ele pode arriscar. Eu já tive essa fase também. Anderson, agradecer a presença mais uma vez no UFC Sem Limites. Valeu. Muito obrigado mesmo pela presença e parabéns aí pela defesa do cinturão. Realmente foi a luta do século. Agora só o Capitão Nascimento para parar o Anderson Silva. O senhor não brinque. O senhor seja sério. O senhor sabe que nós não estamos de brincadeira aqui. O senhor está me entendendo? Anderson, aproveita aí a câmera aberta, deixa um recado para os seus fãs, que são muitos. Pessoal por UFC Sem Limites aí, o pessoal da Rede TV, a todos os fãs, continuem assistindo, continuem participando e fiquem antenados na Rede TV e no UFC Sem Limites. Beijo do gordo.